Galera, o que foi esse episódio? A General Doc simplesmente fez uma das maiores atrocidades de toda a Marvel. Bombardeou o multiverso. Não tem nada que se compare a isso. A gente tem que falar sobre todas as consequências do que aconteceu agora, ok? Vamos falar sobre a Ravonna e a Senhora Minuto, a Miss Minutes, né? Estarem tentando trazer o aquele que permanece de volta. Eu vou explicar algumas das bizarrices temporais que aconteceram nesse episódio. E também vou falar do Loki e do Mobius governando a TV agora. Galera, escuta o que eu tô dizendo, ok? Esse episódio mudou tudo no CM. Tudo. Vamos lá. Antes de começar o tema desse vídeo, eu quero contar uma história pra você. Eu adoro as histórias por trás das grandes marcas. Eu sei que muita gente aqui também curte isso. Por exemplo, a Apple começou na garagem do Steve Jobs junto com o Ronald Wayne. O Airbnb surgiu por causa de um problema financeiro do Brian Chesky e do Joey Gibbia. Eles inventaram um jeito de conseguir pagar o aluguel deles, transformando o apartamento que eles moravam lá num lugar para hospedar as pessoas. É muito bacana quando as boas ideias surgem de uma situação pessoal e viram um grande negócio, não é? Bacana isso? E a história da marca que eu vou contar rapidinho aqui é muito legal também. Em 2014, um pai estava preocupado com o futuro da filha dele, de 11 anos de idade. Daí o que ele fez? Ele resolveu dar de presente para ela um acampamento de programação do MIT. E quando ela voltou, ele percebeu que a filha tinha curtido pra caramba. Pô, quem é que não ia curtir, né? Daí esse pai perguntou, e se eu pudesse levar isso pro Brasil e oferecer essa mesma sensação que a minha filha tá tendo agora para milhares de crianças no Brasil? Foi aí que surgiu a RAP, a maior escola de habilidades do Brasil. Lá tem curso nas áreas de tecnologia, educação financeira e oratória para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Tudo pensado para desenvolver a molecada de maneira divertida, né? Que vai fazer toda a diferença no futuro deles, dessa molecada. Então, se você quiser promover essa experiência única pro teu pimpolho lá, é só clicar no link da descrição, escolher a rap mais próximo de você e se cadastrar. Não dá mole que essa atitude pode mudar completamente o futuro do seu filho. Já pensou? Vai lá! Inestrantes, Peter aqui! Que foi isso, hein? Mais um episódio de Loki que eu acho incrível. Bota na conta aí. Eu tô amando de verdade essa série. Mas, tipo, eu não tô falando porque, Peter, você fala porque você tem que falar mesmo pra hypar a galera. Também, não vou negar. Mas essa série tá boa pra caraca. É uma série que tá expandindo muito o lore do Sam. Tá trazendo muita coisa interessante pra gente, né? Eu tenho que falar de novo sobre como o design de tudo, assim, é genial. Cada episódio eles trazem máquinas novas, né, pra surpreender a gente. Tá tudo bem pensado ali naquela série. A ciência da coisa, a ficção científica por trás de tudo. Loki é uma série zona mesmo. Acho que agora bato palma de verdade pro trabalho dos caras. E nesse episódio, então, mais uma vez, bato palma e em pé. Foi um episódio cheio de pontos importantes pra gente destrinchar. Então bora pra análise, tô demorando muito, né? Loki mostrando os poderes. Uma coisa que eu adorei nos primeiros minutos do episódio foi o Loki usando magia. Eu tinha reclamado outro dia, tinha feito até um vídeo dizendo que o Loki não usou esse tipo de poder ainda, né? Porque assim, às vezes na série me incomoda um pouquinho como é que esquecem certos poderes do Loki. Porque você olha o personagem Loki na série, porra, parece um cara normal, tá correndo pra lá e pra cá. Ele não parece ter nenhuma força, nenhuma resistência física na série. Ele apanhou de caminhoneiro com aspirador de pó na primeira temporada. Às vezes tem dificuldade com um soldadinho com força de humano normal. E galera, o Loki, em Thor 1, ele tava saindo na porrada com Thor. Aguentava a porrada do Thor. Em Vingadores 1, o Loki mostrou que era prova de balas. Os tiros dos agentes da S.H.I.E.L.D. ricocheteavam nele. O Gavião Arqueiro explodiu uma bomba na cara do Loki e ele nem sentiu. Era o próprio Hulk. O Hulk, nesse filme, o Hulk, que ele tava, aquele Hulk que você gosta pra caramba, macetou o Loki, batendo ele de um lado pro outro com toda a força, né? Deus fraco. Olha como é que ficou o chão todo estragado. Vocês viram os feitos de força do Hulk no filme? Me diz você. É qualquer um consegue ficar inteiro depois daquele amasso do Hulk? Não é. Então o Loki, porra, ele é muito sobre-humano. E o Loki não ficou significantemente ferido nem nada. E, inclusive, o Loki dessa série é uma variante que fugiu da linha do tempo dele logo depois de receber esse amasso do Hulk. Aí ele se recupera logo em seguida, desce de elevador, o Hulk desce de escada brava, né? Chega lá embaixo, ele pega o Tesseract e vaza. Foi isso. Vocês têm noção que o Hulk fez o Loki de boneco e poucos minutos depois ele tava de boa fisicamente? Em perfeito estado, tipo, brand new, e faz sentido ele tá. Em Thor Ragnarok, a Hela joga o Loki pra fora da Bifrost e ele do espaço cai em Sakaar. Me diz você, é qualquer um que sobrevive cair do espaço até no solo de um planeta? Porra, não é. Então eu acho que a série fica devendo muito na representação física do Loki, do que ele é, sabe? Mas em compensação estão mandando muito melhor nas magias. Esse início aí do segundo episódio, o Brad achou que ia trapacear o deus da trapaça, mas se deu mal. Pô, ele foi muito badass ali, o Loki, hein? Não tem como se enganar o Loki. Pô, ali não é maneiro a gente ver isso, cara? O cara sendo badass, humilhando. Porra, mas falta isso, cara. E eu me amarrei naquela magia lá que ele fez de Shikamaru, pô, com as sombras. E foi engraçado porque foi basicamente o jutsu de Naruto, né?
Clone com transformação depois de possessão das sombras do Shikamaru. Tô falando, rapá. Esses gringos da Disney estão assistindo Naruto também. De toda forma, assim, não importa, né? Já é mais versatilidade mágica do que o Loki costuma demonstrar nos filmes. Então, ponto positivo. Então agora a gente já sabe, o Loki, além de ser um super-humano com força, resistência, pra caramba, a ponta bala, ricochetear, ele também é um mago casca grossa, né? Nas HQs, gente, é bom lembrar que ele já foi mago supremo, olha isso. Por um tempo, mas foi. Quem é Brad? O nome do episódio é meio que uma referência à perda de identidade dos agentes da TVA. Porque todos ali tiveram a mente limpada, sofreram lavagem cerebral, todo mundo. E o Brad é o símbolo do homem que saiu da caverna. Ele não é um número, sabe? Ele não é X05. Agora ele tem uma identidade, ele é alguém, ele é uma pessoa. O Mobius se nega a ter esse sentimento, ele não quer, né? Tá em profundo clima de negacionismo. Mas no fundo ele sente isso, ele tá dentro da caverna. O que ele conhece do mundo são sombras, né? Ele conhece jet ski porque ele viu um jet ski na revista, mas no fundo ele queria estar andando de jet ski, ele queria estar vivendo a vida dele. É uma piada, ok? Mas tem questões bem complexas por trás. Acho bacana esse tipo de leveza com esse tipo de pauta, acho bacana. Quem você seria se pudesse fazer o que você quisesse? Entende? Se você não fosse só uma engrenagem, isso mexe com o desejo de liberdade das pessoas. Mas o que eu achei engraçado no nome do episódio é que muita gente realmente não entendeu quem é o Brad. O Brad desse episódio era aquele mesmo agente do primeiro episódio que foi buscar o Mobius EB-15, sabe? Que tava sendo pau-mandado da General Dox. Encostou a cabecinha com ela e tudo, né? E eu percebi que ficou muita gente perdida, porque parece que passou muito tempo pra ele do episódio 1 pro 2, enquanto pro resto da galera na TVA parece não ter passado quase nada de tempo. Pô, o agente X5, ele parece ter tido uma vida inteira ali como ator, sabe? Uma carreira de sucesso. Foram muitos anos que ele passou naquela linha do tempo ali que ele tava, né? 1977, né? Eu vi que tinha uma galera confusa com isso. Algumas pessoas nem sequer reconheceram o X05 por causa do cabelo diferente. Mas eu vou tentar simplificar pra vocês. Pensem o seguinte. Imagina que você trabalha na TVA comigo, ok? Você trabalha na TVA comigo. Eu quero te mandar pra uma missão infiltrada na Segunda Guerra Mundial pra você me falar tudo o que aconteceu lá dentro da Alemanha. E eu vou mandar você lá pros anos 30, mais ou menos, ok? Lá pra quando, né, o bigodinho ainda só discursava em bar, fazer aquelas coisas lá. Então você fica infiltrado lá até 1946, depois de acabar a guerra. Pra você vai ter passado uns 15 anos mais ou menos, 16. Mas pra mim vai ter passado 15 segundos. Imagina a cena, eu te mando uma missão numa porta aqui, você entra numa porta, ok? Você passa por essa porta e você entra na Alemanha em 1930. Em segundos eu abro outra porta pra te buscar em 1946. Entendeu? Porque você entrou na porta. Em segundo, eu abro outra porta. Pra você, passou 16 anos. Pra mim, não. Entendeu? Você passou tempo lá dentro da linha do tempo e eu só fui te buscar no futuro. Foi essa lógica de ter passado tanto tempo lá pro agente, pro X05. Ou melhor, pro Brad, né? Mas ao mesmo tempo não ter passado pro Loki e pro Mobius. Espero que tenha dado pra entender melhor agora. Agora eu entendi! General Dox. Nem todo mundo pegou o quão impactante foi esse episódio. O que General Dox fez em segundos nesse episódio foi simplesmente o maior genocídio de toda a história do multiverso. Ela apagou inúmeras linhas do tempo em pouquíssimo tempo. Detalhe, ela passou muito tempo fazendo isso nesse ritmo, ok? Então, 4 colhões de vidas foram podadas nisso aí. Não é tipo bilhões. Alguém falou bilhões, mas porra, é muito mais. Eu não sei nem como é que é o número que eu vou falar isso. A tela lá da TVA até mostrou que sobraram poucas ramificações. Antes estava lotado. Agora tem poucas. Eu acredito que essa seja uma forma também da Marvel diminuir o número de Kangs e aí tornar a guerra, né, contra os Kangs, assim, em uma coisa mais palpável. Tipo, acabar com infinitas variantes do Kang parece fora da realidade. É impossível, né? É sem graça ao mesmo tempo. Agora, acabar com, por exemplo, 10 variantes é interessante. Você fica na expectativa pra ver quão importante é cada uma dessas variantes, pra ver quem é cada um. Entende? Pô, do que vir milhões de Kangs, né? Entende? Cada vitória sobre um Kang vai ter impacto, a gente tem que ter peso, tem que sentir. A gente não pode ter um filme onde se matam Kangs igual os clones do Naruto, né? Pá, pipocando que nem, explodindo que nem pipoca. Não, pô, tem que ter peso cada morte ali. Então isso talvez mate aquela cena pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que mostra milhares de Kangs no estádio. Ou não, né? O multiverso tá o tempo todo tentando se libertar, o tempo todo se ramificando. Talvez mais ramificações apareçam depois e a TVA tá nesse dilema. Errado ou não podar? Esse seria o dilema. Eu acho até que a escolha de roteiro da General Dox fazer essa limpa agora é porque a partir daqui a TVA vai mudar e não vai mais podar nada. Eu acho isso. Então diminui um pouco dessas linhas do tempo alternativas, sabe? Dessas ramificações que agora a TVA não vai mais fazer isso, saca? Aquela minha teoria que eu fiz lá no primeiro episódio parece estar se tornando real já. Loki, Mobius, B-15, eles estão cada vez mais próximos de comandar a TVA. Se é que já não estão no comando, né? Agora que a General Dox foi presa, sobra quem? A juíza? A juíza estava até frustrada, se sentindo enganada com aquela história dos Guardiões do Tempo.
Eu acho difícil ela comandar. Então, pra mim, os três estão lá no comando já. Parece ter sido um episódio mais morno, mas na verdade ele muda tudo no multiverso. Muda tudo na hierarquia da TVA e, consequentemente, muda tudo no Semi. Tudo que você pensou. Afeta ou não afeta o Semi? Diz aí, porra. Bota o meme aí. Miss Minutes e Renslayer. Agora a gente entra num ponto muito interessante desse segundo episódio. Na análise do primeiro episódio, eu já tinha explicado pra vocês aquela relação conturbada de amor e ódio entre a Ravonna Renslayer e o Kang nos quadrinhos, ok? Assistam lá que o background original deles tá bem explicado naquela análise. Eu botei muita referência dos quadrinhos ali pra dar pra vocês um background bacana. O lance é que nessa série a relação deles parece ser ótima. Na temporada passada, a gente achava que a Ravonna estava perdida e tinha sido enganado pelo Aquele que Permanece também. A gente achava que ela estava do lado do Loki, mas na verdade ela não estava. Vocês lembram quando Aquele que Permanece falou pro Loki e pra Sylvie que cada passo que eles deram pra chegar lá, ele pavimentou o caminho? Ele preparou? A gente achou que a Ravonna tinha ficado chocada quando ela descobriu as verdades ali por trás da TVA. Quando na verdade ela poderia estar só pavimentando o caminho da mudança que o Aquele que Permanece ordenou. Ela só estava seguindo as ordens dele o tempo todo. Pelo áudio que o Loki viu no passado, ficou claro que a Ravonna é a maior aliada do Aquele que Permanece. Porra, nome ruim de falar, né? Mas é isso. E agora que a gente descobriu que a Miss Minutes, né, a IA do Aquele que Permanece, tá ajudando a Ravonna, só corrobora mais ainda pra isso, né? Só ajuda mais a embasar esse pensamento da gente. Então fica a pergunta. O que a Ravonna tá fazendo pra precisar da ajuda da Miss Minutes? Bom, a minha teoria é a seguinte. Vocês lembram quando Aquele que Permanece falou que iria renascer? Que ele iria voltar de toda maneira? Ele falou isso? Então é capaz da Miss Minutes ter salvo todo o banco de memória do Aquele que Permanece e ela e a Ravonna agora tem a missão de fazer ele renascer colocando essas memórias na versão mais jovem do Aquele que Permanece. Entende? Tipo, pega o cérebro dele mais velho e bota na versão mais nova dele que ainda tá vivendo na linha do tempo. Eu tô dizendo isso porque pelo trailer dessa segunda temporada tudo indica que o próximo episódio, o terceiro, né, vai ser o episódio em que rola aquela feira de ciências no século XX. Loki e Mobius aparecem indo nessa feira no trailer. A Ravonna e a Miss Minutes aparecem lá no trailer também. E o Jonathan Majors também aparece interpretando a variante do Kang chamada Victor Timely. Na verdade, nos quadrinhos, Victor Timely não é uma variante. É um disfarce do Kang principal. Ele vai para o século XX para controlar todo o desenvolvimento de tecnologia do século XXI. Enfim, sobre o Victor Timely eu vou explicar inclusive melhor no próximo episódio para não sobrecarregar vocês com informação. Eu vou esperar ele aparecer primeiro. Mas o ponto aqui é que a Marvel sempre adapta as coisas diferentes. Victor Timely pode ser uma variante, pode ser igual nos quadrinhos, um disfarce do Kang. Ou pode ser o que eu teorizei. Ele pode ser o Aquele que Permanece no passado. E a Ravonna e a Miss Minutes foram lá para trazer a mente dele de volta. Olha isso. Vocês podem deixar isso extremo, mas galera, o que eu tô falando é uma coisa super comum dos quadrinhos. A maioria dos Kangs do multiverso são imortais. Eles têm backup de memória, ou seja, eu não tô inventando. Toda vez que o corpo deles morrem, a IA dele transfere a mente do Kang para outro corpo que ele deixou preparadinho esperando. Então isso do Kang voltar pelas memórias dele, né, com IA fazendo backup e tudo mais, é uma coisa normal pro Kang. Não é teoria, isso acontece, ok? Se não foi isso de trazer o Aquele que Permanece de volta, eu só consigo pensar que a Ravonna e a Miss Minutes estão ali caçando variantes do Kang pelas ramificações. Então já tá acontecendo a guerra, já estão em guerra, né? Sylvie! O final do episódio mostra a Sylvie interagindo com um jovem lá que trabalha com ela. E logo depois ela saca aquela pulseira de mão lá que o Aquele que Permanece usava. Aquela pedra é a ferramenta mais poderosa de controle temporal que o Semi já mostrou. Muito mais poderosa que a Joia do Tempo. Vamos lembrar que as Joias do Infinito são pesos de papel na TVA. E, em teoria, nem deveriam funcionar fora da linha do tempo. Já essa pulseira de pedra faz qualquer coisa com o tempo, mesmo estando fora da linha do tempo. Então a Sylvie tá brincando com um instrumento poderosíssimo nas mãos dela. Ela tá com um poder absurdo ali. O que pega é que o episódio terminou sem mostrar o que foi que ela fez. O jeito que a musiquinha toca, quando ela começa a falar com o garoto lá, faz até parecer que ela tá fazendo alguma coisa nele. De repente envelhecendo ele ou avançando o tempo pra mãe dele buscar ele. Foi só o que veio na minha cabeça, porque foi uma cena tão aleatória, né? Tipo, pra que aquilo? Mas se não tiver nada a ver com isso, eu chutaria que a nova Asgard em Oklahoma pode virar realidade. É como eu expliquei pra vocês no vídeo do pós-crédito do primeiro episódio. Pra onde a Sylvie foi? Ela tá em Broxton, Oklahoma, que foi onde todos os quadrinhos ressuscitou todos os deuses depois do Ragnarok e colocou Asgard. Asgard passou a ficar ali, nessa cidade do interior. Se é isso que a Sylvie tá fazendo, a gente só vai conseguir saber nos próximos episódios.
É o que eu falei, a princípio parece um episódio morno, né? Não tanta coisa que aconteceu se comparar com o primeiro, mas as coisas que aconteceram têm muitas consequências, muitas consequências. Vocês vão perceber como tá mudando o Sam a partir de agora. Tá vindo um universo muito diferente agora. O que vocês acharam? Vocês curtiram esse episódio? Já comenta aqui embaixo, vocês estão curtindo a série. Eu tô curtindo pra caraca essa série, ok? Pra mim, Loki é a melhor série de todo o Disney Plus. Melhor que WandaVision, melhor que qualquer série que você falar. Mas eu quero muito ver a sua opinião. Toca aqui e se inscreve no canal. A sua inscrição vai fortalecer para que eu traga mais teoria essa semana. Mas para você não perder, toca no sininho. O sininho é muito importante. Só você ativar aqui pra você receber a notificação. Pelo menos eu sei que você tá avisado. Obrigado de coração por isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui!